Olá, Mulher 40+. Neste perfil, ajudamos você a emagrecer com uma alimentação que fortalece seus ossos e músculos. Eu sou Letícia Nuso e junto da Lúcia e do Kite... Olá, Letícia. Olá, você, Mulher 40+. Ambas nutricionistas e fitoterapeutas com experiência no atendimento da mulher. Podemos afirmar que o básico da alimentação não é tão óbvio assim, Mulher 40+. Parece óbvio, né? A importância do consumo de alimentos de verdade e variados, com equilíbrio entre os diversos grupos desses alimentos ao longo do dia. Contudo, não é tão óbvio assim. Ainda existem dúvidas sobre quais são os alimentos de verdade quando nos referimos aos industrializados comparado aos alimentos in natura. Vejam, é importante esclarecermos essas diferenças e também sobre os grupos de alimentos a fim de que você, mulher 40+, possa escolher os que fazem ou farão parte das suas refeições diárias conscientemente. Nós percebemos, no consultório que é muito comum as clientes chegarem dizendo saber que devem consumir salada todos os dias, por exemplo, embora muitas não gostem ou não tenham hábito em consumi-las. Acontece isso, Lúcia? Acontece sim, inclusive informam que tomam muitas vezes suco de frutas e comem doces como sobremesa, principalmente chocolate. Paixão, né? Já chegam com a autocrítica e julgamento que não deveriam, né? É e o nosso objetivo sempre é assim, não critique, não julgue, simplesmente fale para que a gente possa ajudar, né? É o melhor caminho. Com certeza. E aí as que desejam emagrecer, de fato relatam saber que não deveriam comer pão, ou macarrão, ou arroz, porque contém carboidrato, mas comem tapioca, panqueca de aveia. Então, e aí a gente vai descobrindo, vocês vão aprender aqui que isso é um conceito que não está tão correto assim. Por isso a importância desse assunto aqui para vocês hoje. Porque não é tão verdadeiro isso, né, Lúcia? Sim. Carboidrato, vocês vão ver, ele é importante. Basta que a gente saiba escolher o momento e quanto consumir, e o qual o melhor. Mas a gente vai falando isso aqui vocês vão saber No aqui decorrer, né? E até, assim, para mim chegam algumas, até com a justificativa assim, olha, eu tomo refrigerante, eu adoro refrigerante, mas eu escolho zero, pois não tem açúcar. E muitas chegam justificando que comem com a sensação de culpa e outras escondem, mas por dentro carregam essa mesma culpa. E daí percebemos, que existem informações sobre alimentos e alimentação que induzem ao consumo muitas vezes. Não parece, é saudável, não é saudável, por desconhecimento. E aí é importante, que você, mulher 40+, aprenda sobre como escolher os melhores alimentos, baseando-se na qualidade nutricional para o fortalecimento dos ossos e músculos, para melhor saúde, desempenho físico, cognitivo. Antes de continuarmos aqui, dê o seu like para que a gente possa alcançar mais mulheres como você. Que precisam saber dessas informações. Aproveita, para agora e já dá ali o like, pra gente. Sim. Mas aí, o que é legal, saber disso, sobre esses alimentos, enriquece muito a nossa escolha, não é isso? Sim. Então, o que você me diz? Vamos direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, isso aí. Então, olha, vamos começar? Como é que a gente escolhe esses alimentos? Um bom modo de você começar a escolher é seguir a classificação proposta pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Você já ouviu falar desse guia? Ele está disponível, inclusive no Ministério da Saúde. Se você utilizar Google, sei lá, Guia Alimentar da População Brasileira, você vai encontrá-lo. E ele propõe evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, selecionar muito bem os processados, mas preferir os alimentos que são in natura ou minimamente processados. E aí? E o que são ultraprocessados, Letícia? E o que são minimamente processados, Sim. O que são também in natura. Porque assim, é claro que é confuso. Embora ele explica direitinho para você, que se quiser consultá-lo, ele vai falar detalhadamente como que é cada tipo de alimento desse grupo. Mas nós vamos aqui elucidar para você de uma forma bem prática, tá bom? In natura é aquele que é colhido e vendido como tal. Por exemplo, legumes, verduras, frutas.
e até a carne não é colhida, né? Mas é o abate do animal, então você pega a carne fresca ali para consumir. Então esse é um alimento que a gente chama de in natura. Minimamente processado é esse alimento in natura, mas que ele passou para a indústria para algum tratamento. Por exemplo, o leite. Ele foi ali, pego da vaca, mas ele precisa passar por um processamento para ser envasado. Ele é o leite que foi processado para ser envasado. Então eu chamo ele de alimento in natura envasado. O arroz, por exemplo. O arroz, verdade, o arroz empacotado. Então, ó, ninguém vai lá colher o arroz, né? Quer dizer, a grande maioria não vai, alguns sim. Mas nós não vamos colher o arroz, a gente compra o arroz. Só que esse arroz está no saquinho. Então teve um tratamento para ele, mas ele continua sendo arroz. Não tem nenhum ingrediente ali adicionado, é somente arroz. Ele pode ter características diferentes, por exemplo, tem o integral, que sofreu menos processamento do que o polido, né? O polido sofreu mais alteração pela indústria. Então sempre escolha aquele mais próximo do natural, é o melhor para nós, quando a gente consegue escolher. Né? Então tem ali o feijão que é empacotado, o milho, né? Muitas vezes seria o milho congelado. Ó, foi retirado da espiga e foi congelado, então ele é minimamente processado. Ou seja, nenhum ingrediente que não seja o próprio alimento foi adicionado a ele. Agora, ele pode ter mistura de alimentos, por exemplo, vocês já viram aquele arroz que vem com mais grãos? Então, olha, ele é um arroz misturado com aveia, com painço e outros grãos que muitas vezes misturam ali. Então, são alimentos de verdade unidos. Só que ele foi minimamente processado para ser embalado, mas não tem nenhum ingrediente diferente a não ser o próprio alimento adicionado a ele. Então, esse é o minimamente processado. Já o processado, ele parte do alimento in natura com a adição de algum ingrediente, como conservas de hortaliças, por exemplo, que você adiciona sódio, frutas em calda, onde é adicionado o açúcar, queijos e pães, né, que você tem ali mistura de alguns ingredientes para fazer o queijo, para fazer o pão. Né? No queijo você tem sódio, geralmente, então não é natural do leite, aquela quantidade que é adicionada. Então existe um preparo, ingredientes são adicionados, alguns temperos muitas vezes são adicionados. Então esse é o processado, como bebidas também, como queijo, vinho, né? Tem algum ingrediente ali que foi adicionado. Então esse é o processado. E aí quando a gente chega no ultraprocessado, bem, vocês viram que o processado tem um pouquinho de ingrediente adicionado que não condiz ao alimento, né? Um tempero que foi adicionado, um ingrediente a mais. O ultraprocessado tem muitos ingredientes a mais, não é só um, tem mais. E geralmente não é um tempero que é adicionado, são ingredientes que naturalmente não fazem parte mesmo do alimento. É uma mistura de substâncias que às vezes a gente até questiona se é alimento. É um produto alimentício, mas às vezes está tão distante do verdadeiro alimento que ele, assim, é até difícil a gente classificar como um alimento. Vou te dar um exemplo. Biscoito recheado, vocês já viram? Então, para fazer o biscoito, eu uso a farinha, né? Então, a farinha de trigo, geralmente. Então, vem a farinha do trigo, que já foi beneficiada, ou seja, o grão trigo já foi processado e com ele foi feita a farinha. Aí eu pego essa farinha, misturo com alguns ingredientes e faço ali a massa. Aí eu vou fazer o recheio. Muitas vezes vou pôr um recheio de morango. Tem uma gordura ali para fazer aquele recheio, tem corante que foi adicionado, tem para dar o sabor e às vezes a cor. Né? Um para sabor, né? Tem aromatizantes. Quando você vai ver, o que ele é bom? Nada. É um alimento que foi ali extremamente manipulado, misturado com vários ingredientes, que está distante de ser um alimento saudável para a gente. E de uma forma geral, né, Letícia, o ultraprocessado, ele contém ingredientes que a gente não tem na nossa cozinha. Não. Né? Então, ele tem uma durabilidade maior, muito maior, né? Então, esse é um tipo de cuidado que nós precisamos começar a ter em relação à alimentação. Isso, você lembrou de um ponto que é legal a gente falar aqui, que são, quando você disse assim, ingredientes que não temos na nossa cozinha, Sim. que são chamados de xenobióticos. Já deve ter ouvido talvez esse termo. Então, o nosso organismo não produz esse tipo de substância. Então, quando eu coloco sal no alimento, nós temos sódio dentro de nós, nós temos cloro dentro de nós, então faz parte também da nossa composição corporal.
Quando a gente fala de um açúcar, ainda que a grande quantidade de açúcar é prejudicial, porque ele é concentrado, mas nós temos açúcar dentro da nossa composição também. Então nós temos esse ingrediente dentro de nós, que é esse nutriente dentro. Agora, tem esses corantes, não, nosso organismo nem reconhece. E aí que vem, muitas vezes, alergias. Alergia a um corante, alergia a um aditivo. Quanto mais exposição a eles, maior a chance de ter alergia. Você já deve ter ouvido falar crianças com asma por conta do corante amarelo. É verdade, o corante amarelo pode levar a asma. Olha, eu conheço uma pessoa que tem alergia ao corante vermelho, natural. Ah, mas é um corante natural. O carmim é feito à base de insetos. Eu conheço uma pessoa que tem alergia a esse corante. Até em medicamentos, esses corantes estão presentes, a gente tem que tomar muito cuidado com o medicamento que vai utilizar. Então veja, se eu já tenho alimento no medicamento, às vezes eu preciso dele, aí eu vou consumir também alimento. Vamos repensar, né, se vale a pena esse tipo de produto na nossa vida, colocar para dentro do nosso organismo. Eu acho que isso a gente tem que prestar atenção. Então quando vocês olharem um rótulo, preste atenção na lista de ingredientes do rótulo. Ele começa com o ingrediente que ele tem em maior quantidade. E depois vai em ordem decrescente para o que tem em menor quantidade. Então observe quais são esses ingredientes. Se começa com açúcar, é sinal que aquele alimento tem muito açúcar. Ah, eu começo com... comecei com leite, aí depois eu tenho ali... morango, mas assim, polpa de morango, e depois eu vou lá e coloco assim, aroma de morango, sabor de morango, mas não é o morango, né? É parecido com. Então preste atenção nessa lista de ingredientes do rótulo. Fuja daqueles que você desconhece demais, os nomes que estão ali presentes, tá bom? É importante isso. Vou dar até um exemplo, a gente vai falar do exemplo daqui a pouco, né? Sim. A gente vai falar, mas é assim, preste muita atenção nisso, porque excesso desses alimentos, muitas vezes também tem muita gordura no processamento dele, muito açúcar e muita gordura, e muito sal. Você tem ingrediente que é adicionado em demasia, além desses corantes, aromatizantes, sal, gordura e açúcar, em quantidade prejudicial. Você já deve ter reparado que agora os rótulos eles precisam vir com uma notificação assim: alto em gordura saturada, alto teor de açúcar. Tá numa caixinha, se ele tá aí, uma caixinha branca escrita em preto. Sim. Vem com, é obrigatório hoje constar isso no rótulo nutricional, para que o consumidor saiba que aquele alimento que ele está comprando é alto naquele ingrediente. Então isso é muito bom. Fiquem atentos, observem e vejam se vale a pena adquirir ou não. Para ficar mais claro, né, alguns exemplos de rótulos. Então, quando você for ao supermercado, verifique o rótulo do iogurte natural e o rótulo do iogurte com frutas. E aí você vai ver que muitos iogurtes com frutas têm aroma, sabor, mas efetivamente não tem fruta, então a quantidade de fruta é muito pequena. Então, prefira iogurtes com 2 ingredientes e faça o seu sabor. Então, as pessoas muitas vezes, não querem ter trabalho, né? De iogurte, coloca uma geleia, né? Sem açúcar, por exemplo, coloca uma fruta picada que vai dar o doce nesse iogurte e ele vai ficar muito mais saboroso e nutritivo. Inclusive tem uma geleia, vocês acham no mercado, que ela não tem adição de açúcar, ela é super natural, é só a fruta, geralmente ela é misturada com suco de uva. Fica uma delícia. Sim. Quando você pega uma colher dessa geleia e mistura no iogurte. Então fica natural, bem mais natural, e você está usando o leite que foi fermentado ali e que é muito melhor para você. Então, verifique aí o rótulo de 2 tipos de pão, né? Então, por exemplo, aquele pão, quanto maior o prazo de validade de um pão, mais aditivo esse pão apresenta no seu conteúdo, né? Então, é interessante. Eu prefiro particularmente falar para a minha cliente no consultório, Letícia, coma pão francês, porque é de consumo imediato, do que ela comprar um produto industrializado que tem aí um tempo, né, uma validade estendida, né? Tem uma outra questão.
né, que você já comentou, que são os biscoitos recheados, que apresentam aí um maior teor de gordura, né? Saturada ainda, né? Saturada e hidrogenada também, né? Então, cuidado, temos que ter. Rótulo de chocolate. Então, os chocolates ao leite, eles são os mais apreciados pelas pessoas pelo sabor doce, né? Mas apresentam um maior teor de gordura hidrogenada, açúcar. Então, prefira os chocolates com no mínimo 70% de gordura. Ai, mas eu não gosto de 70% chocolate. de cacau. 70% de cacau. Isso. 70% de cacau, isso mesmo. E aí a pessoa fala, eu não gosto do amargo. Adicione esse chocolate 70% cacau numa banana cozida no micro-ondas ou numa frigideira. Você vai perceber que esse chocolate vai ficar muito bom, porque vai ter a fruta docinha lá e que vai ficar muito saboroso, né? É importante lembrar que quanto mais a gente caminhar próximo do natural, né, ou do menos industrializado, vamos dizer assim, né, eu tenho a possibilidade de adaptar o sabor, o meu paladar. Então, se eu estou acostumada a comer um alimento muito doce e eu for diminuindo aos poucos essa quantidade de açúcar que a gente consome, né? O nosso paladar também muda e aí a gente consegue colocar outros alimentos no seu dia a dia. Ou seja, consumir alimentos de verdade e não esses produtos que têm mistura de ingredientes que a gente até desconhece alguns, né? Então, um alimento de verdade, ele é menos inflamatório. Enquanto que esses industrializados, ultraprocessados, inflamam demais. E o que acontece com o corpo inflamado, Lúcia? Não emagrece. E ainda promove, né? Ele é um fator de risco para a promoção de doenças. Então, né? Dores articulares, artrose, enfim. Até dores musculares. Vários tipos de problemas que a gente tem, né? Não deveria acontecer. Pois é, a gente vê muitas pessoas chegarem no consultório queixando até dessas dores, né? Dores musculares, dores articulares. E aí, quando a gente vai fazer o levantamento da alimentação, a gente percebe que está bem, é um tipo de seleção de alimentos bem inflamatórios. E é lógico que a gente não desinflama da noite para o dia. É um processo. Está inflamado? Vamos começar a desinflamar aos pouquinhos, tomando cuidado com os alimentos que vão ser consumidos ali para evitar, para diminuir essa inflamação. Diminuindo a inflamação, você começa efetivamente a emagrecer. Sim. Olha que interessante. Você não sabia disso, né? O objetivo é esse, porque quando você desinflama, seu intestino melhora, muito. Então você tem uma melhor absorção de nutrientes. Olha só que interessante. E quando você tem alimentos de verdade, você melhora a qualidade das suas bactérias, né? Exatamente. As bactérias que vivem no seu intestino ficam melhores. Elas são espertas, viu? Elas fazem, já que é isso aqui que você está me dando, eu vou causar isso em você. Então, olha, saiba escolher para ter benefício com esse ecossistema que vive aí junto de você, tá bom? Eu acho que a escolha inteligente só vai te ajudar. Né? E outro ponto que eu acho muito importante nessa escolha, já que estamos falando de uma escolha de alimentos de verdade, olha, escolha também que esses alimentos sejam coloridos. Por exemplo, fruta colorida, as verduras coloridas, os legumes coloridos, ou seja, diversifique tanto nas cores como no tipo desses alimentos que você vai consumir. Então, olha, tem que usar cor laranja, cor verde, abóbora, vermelha, roxa, né? Aí a pessoa fala, o que eu como de roxo? Dá um exemplo aí, Lu. Uma cebola roxa, por exemplo, que é rica em quercetina, que é um antioxidante. Potente, né? Potente, então vale muito a pena. Tem. Aí eu não gosto da cebola. Gente, tem beterraba, tem uva. Olha aí, tem uva, que é cor roxa. Então você tem alimentos na natureza, repolho roxo, alface roxa. Então você tem alimentos na natureza que te proporcionam essa flexibilidade de cores. E detalhe, tem que ter essas cores diariamente. No café da manhã você escolhe uma cor, no almoço você escolhe outra, no jantar outra. Quer dizer, não precisa ser só uma cor no almoço, só uma cor no jantar. Pode ter mais de uma. Varie. É uma delícia olhar aquele prato colorido, não é?
Eu gosto, você gosta? Sim. Eu acho uma delícia ver aquele prato com cores, te dá até mais ânimo de comer. Faça isso, tá bom? Lembre-se de comer colorido. Porque por trás desse colorido todo, né, nós temos aí os compostos bioativos que são produzidos pela planta para a defesa dela. E isso faz com e esses compostos bioativos vão melhorar a nossa saúde, né? Vão colaborar para a prevenção de doenças. E aí, Letícia, eu estava dando um gole na água e nós estávamos falando de cores. E a água, por incrível que pareça, né, ela é fundamental para o nosso dia a dia. É incolor. É incolor, né, mas ela hidrata. Só que grande parte das pessoas gostam de tomar suco de fruta, gostam de tomar refrigerante, gostam de tomar chá. Ah, chá é natural. E se a gente tomar água e a gente adicionar algumas coisinhas nessa água? Sim, eu posso adicionar... saborizar a água. Exatamente, eu posso adicionar um pedaço de fruta, por exemplo, uma fatia de limão, né? Fica uma delícia. Laranja. Siciliano fica daqui, ó. Fica ótimo, né? Um capim-cidreiro, uma hortelã, né? Eu vou saborizar essa água, vai ser mais gostoso, né? O consumo vai ser muito melhor e eu estou evitando aí o suco de fruta ou refrigerante. Exatamente. Né? Saibam que muito melhor que o suco é a própria fruta. Ela é mais integral. Pensa nisso, eu tenho que consumir o alimento mais integral possível, como a natureza nos entrega de preferência, aqueles que são possíveis. Os que não forem possíveis, tudo bem, a gente muda um pouquinho, mas de preferência, quanto mais próximo da natureza, melhor. Agora, é claro, tem alimentos que são venenosos, eu não estou falando desses, né, gente? Eu estou falando de alimentos que vocês podem consumir, tá bom? Né? Mas olha, por que a gente está dando ênfase para isso aqui para vocês? Por que é importante? Teve uma pesquisa feita, né, com a população, ela chama Vigitel. Ela verifica, é uma pesquisa feita por telefone para verificar como é que está o padrão de doenças na população, o que está acontecendo, e para isso eles verificam o que as pessoas comem. E as mulheres, né, de 40 a 65 anos, cerca, né, de 70% delas estão consumindo quantidades inadequadas de hortaliças e de frutas, ou seja, de verdura, legumes e frutas. Está abaixo da quantidade recomendada. Sabe qual é a quantidade recomendada, gente? Entre os dois, em torno de 400 gramas. Coloca na prática, Letícia. Na prática, o que significa em porção? Porção, por exemplo, uma salada com tomate e alface, tá? É uma porção, aí você comeu uma fruta, aí você à noite comeu brócolis, com cenoura, já tem ali a porção, e você ao longo do dia consumiu 3 frutas, aí uma maçã, uma banana e uma laranja. Pronto, isso já vai dar mais ou menos 400 gramas por dia para você. É difícil? É nada. Facílimo. É só a gente querer. Na verdade, nós precisamos sair da zona de conforto. Sim. E consumir um pouquinho mais, introduzir esses alimentos para que nós possamos ter uma melhor qualidade de alimentação e uma melhor qualidade de vida. Porque o objetivo é prevenir doenças. Então, sim, a nossa alimentação, é preciso que a nossa alimentação seja o mais natural possível, e isso é o que as guidelines estão preconizando no mundo todo, né? Justamente para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, porque nós estamos envelhecendo e antigamente, né, a população vivia até os 60 anos e hoje nós encontramos pessoas aí com 80 e pouco, 90. Nós temos familiares com 90. Com 100 anos, né? Então, como é que nós queremos... E aí eu transmito a pergunta para você. Como você quer chegar aos 60, 70, 80 anos? Com qual qualidade de vida? Como você quer o teu corpo? Saudável ou cheio de dor aqui, dor ali, sem conseguir andar e precisar de ajuda? E é isso. Então a gente tem que pensar. Mas olha, essa pesquisa que a gente falou aqui do Vigitel também revelou uma coisa bem interessante. Ainda tem pessoas, 15% está consumindo ainda nessa população, nessa faixa etária, os ultraprocessados.
mas ela diminuiu em relação ao passado. Ainda está, 15%, então é um valor menor. Isso é bom, né? Está diminuindo o ultraprocessado, mas a gente precisa aumentar os alimentos in natura, como frutas, legumes e verduras, tá? Esse ainda está baixo, a quantidade está baixa ainda, a gente tem que melhorar esse consumo, ok? Ó, conto com você para melhorar o seu consumo, gente, cuidar da sua saúde, da sua alegria, para que você possa envelhecer com qualidade. E por isso que a gente aqui dá muita ênfase, né, no emagrecimento, com o fortalecimento dos ossos e dos músculos, porque isso vai te garantir uma longevidade melhor. Exatamente. Então é agora, a hora é agora, não dá para esperar. E melhor cognição. Melhora a cognição, melhora tudo. Então a gente precisa saber o que é bem importante nessa alimentação para que preserve, né? Que lide com todas as suas alterações hormonais, que ela é fato, ela existe. E como é que você vai lidando com esses alimentos, com essas alterações hormonais, ao mesmo tempo emagrecendo e preservando seus ossos e seus músculos sadios. Se não está sadio, vamos recuperar para que fique. Esse é o grande objetivo, né? Que a gente tenha saúde com o emagrecimento. Não adianta só emagrecer, tem que ter um emagrecimento mantendo a saúde, tá bom? E a gente percebe que assim, é triste quando a pessoa começa a consumir esses alimentos pobre em fibra, né? Uma alimentação que é pobre em fibras e com muitos ultraprocessados, que ele pode predispor a doenças. E uma delas qual é, Lúcia? É o câncer coloretal. É a segunda doença mais... Na escala das doenças, ela está em alarmante, é o segundo lugar nos tipos de câncer que acometem a mulher, né? Mama está na frente. Mas aí a gente tem que tomar cuidado mesmo. É lógico que tem outros fatores que importam aí, a gente até vai discorrer um pouco deles depois com vocês, né? Que a questão emocional, ela importa muito em tudo isso. Mas, tá bom, eu tenho um probleminha ali emocional, mas se eu não fizer uma boa escolha de alimento, aí é que dana mesmo, né? Então, olha, vamos escolher uma alimentação boa, que aí nos ajuda a segurar também esse desequilíbrio que muitas vezes acontece com a gente, né? Sim. Tá bom? Agora, olha, sabe o que é bacana? A gente perceber, né, que em nossas consultas, que quanto mais fica claro para a mulher como escolher os alimentos ou preparações e o porquê de evitar outros que não são tão bons assim, possibilita a melhor escolha para esse emagrecimento, com esse fortalecimento que a gente falou para vocês dos ossos e dos músculos. A gente tem visto isso na nossa prática profissional e isso é enriquecedor para nós. É delicioso a gente perceber que as clientes que realmente seguem isso têm sucesso no tratamento. Acho que tem uma questão importante que é assim, é esclarecer, é informar. Quanto mais informação de verdade você tiver, melhores serão as suas escolhas. E mais autonomia você tem, né? Opa! Muito mais autonomia para escolher. Você fala, eu sei, eu tô aqui nesse restaurante, eu sei o que eu vou escolher para comer. Olha, com essa oferta aqui eu vou escolher isso, isso, isso. Porque já está mais claro na sua cabeça o que é melhor e o que não é. Então é bacana, né? Quando você fica empoderada para conhecer isso, gente, é libertador. Não é verdade? Sim. Né? E é uma delícia a gente ver que vocês ficam lindas, belas, maravilhosas. Todo mundo quer isso, né? Com certeza. Né? E aí, vamos uns exemplos práticos, olha, umas dicas do que sugestões. vocês podem comer, né? No Não dia a é? dia. Vamos lá? Então vamos lá. Nós já comentamos a respeito do iogurte natural com fruta, com aveia, com granola, com geleia, né, sem açúcar, chocolate 70% cacau, com uma banana cozida. E outro dia apareceu na mídia social um chocolate derretido em cima de tâmara. Ai, que delícia. Né? E congelado, que virou um chocolate Pode pôr em cima da gostoso. maçã, ou seja, da fruta que você quiser, né? Exatamente. Você acha que combina com chocolate? Com certeza. Então, essa é uma possibilidade, né? Um pão com fermentação natural, que pode ter aí grãos integrais, né? Integrais ou não, mas perceba, um pão de fermentação natural, a durabilidade dele é pequena. 3 dias, né? Geralmente. Ah, né? mas Lúcia, né? Tem que ser integral? Olha, não necessariamente. O melhor, integral é melhor? Sim, porque vai ter mais fibra.
Mas se você não tiver o integral, é necessário fazer combinações para enriquecer esse pão na hora de comer. Exatamente. Isso. Né? Para que a gente possa ter esse diferencial na refeição. Acho que isso é super importante. E bacana que a fermentação natural, como ela é longa, né, ela demora, não fermenta mais dentro de você. Quando você come o pão, você não vai sentir que está estufada, não. É uma delícia. Né? Ele fica bom, ele é bem macio. Então, é um pão que, se você um dia quiser comer, a gente até indica esse, né, Lúcia? Sim. Sem exageros, sempre, né? A gente sabe que o equilíbrio na vida é importante, até no consumo de pão. Com certeza. E aí, a gente pode ter aí o arroz com feijão. Ora essa, né? É uma preparação, aliás, são duas preparações comuns aqui no nosso dia a dia, no nosso país. Então, por que não arroz com feijão, legumes, salada, um tipo de proteína, né? Um tipo de carne, o ovo, né? É um prato básico, né? O PF, vamos pensar e assim. E tem proteína e tem fibra também quando você mistura o feijão no arroz. Exatamente. Né? É uma mistura boa. Acho que isso é importante. Vamos pensar aí, por exemplo, num guacamole, né? E o ovo, por exemplo, né? Fazer uma pasta de ovo com o abacate. Fica uma delícia. Que fica muito bom. Um tabule de quinoa, né? E legumes e verduras, né, gente? Escolha o legume que você gosta, a verdura que você gosta e consuma diariamente. Com certeza. Né? Isso é bom. Né? Ou seja, a gente sabe que se vocês conhecendo melhor, né, ou você conhecendo melhor esse alimento, usando a sua criatividade, dá para seguir algumas receitas interessantíssimas que tem aí na rede social. Mas aí você vai saber qual você vai escolher, né? Você fala assim, olha, essa daqui tá usando alimentos naturais, eu vou pegar, porque olha essa mistura aqui tá bem interessante. Vou testar. Outro dia eu fiz uma geleia que ficou muito gostosa com suco de uva e chia. Somente isso. Pega o suco de uva, coloca a chia, deixa hidratando na geladeira, parece um sagu de uva. Ficou muito gostoso. Olha, eu estou usando essa hoje no meu dia a dia. Muito boa, muito saborosa, facílima de fazer, não é? Então, eu peguei onde, gente? Na internet, tá bom? E tem uma outra questão, né? Quando a gente pensa numa preparação, numa receita, é muito difícil fazer. Na verdade, utilizando alimentos práticos, né? Sim, dá pra fazer. Fazer refeições práticas. Agora, né? Não quer preparar? Tudo bem, compre, mas saiba o que comprar. Então, aí você vai escolher o que comprar com consciência. Olha, eu vou escolher isso aqui porque eu sei que tem esses alimentos que são melhores do que aquele, então é isso que eu vou escolher para comer. Então, eu vou comprar, não tem problema. Escolha um local de boa procedência e faça as suas compras lá. Sim. Não é isso? Não é bom isso, gente? Que tal seguir por esse caminho? A gente aconselha e apoia você. Pode fazer perguntas que vocês quiserem aqui que a gente responde. Participe conosco dessa live, deixe suas perguntas. E se você gostou desse conteúdo, deixa aí, né, o seu comentário, o que ele valeu para você, se foi bom ou não. E compartilhe com uma amiga, né? Salve e compartilhe com uma amiga. Aí eu passo o vídeo para frente. E novamente, você deu o seu like? Se não deu, aproveite nesse momento que está em tempo ainda. Tá certo. Bem, é isso o recadinho de hoje e nos vemos na próxima live, gente. Um abraço aí para cada uma e sejam felizes na escolha alimentar. Um abraço. Obrigada.